Olá! Primeiramente, eu gostaria de cumprimentá-los por estarem realizando esse curso superior de Tecnologia em Gestão Imobiliária, o que muito contribuirá para o exercício da sua profissão. Hoje, vamos começar examinando as noções gerais de direito. Para isso, serão necessários alguns conceitos. Vamos começar, então, com o conceito do direito, da ciência do direito. O que é o direito? O direito é uma proporção real e pessoal de homem para homem, que conservada, conserva a sociedade, corrompida, corrompe-a. Como você pode ver, o direito traz regras de conduta, do agir correto do homem, do agir na linha. Vamos ver um novo conceito de direito apresentado pelo saudoso jurista Miguel Reale. Direito é lei e ordem, isto é, um conjunto de regras obrigatórias que garante a convivência social graças ao estabelecimento de limites à ação de cada um de seus membros. Assim sendo, quem age de conformidade com essas regras comporta-se direito. Quem não age, age torto. Constata-se que o direito existe em função do homem. Quero trazer para vocês 3 conceitos: fato, valor e a norma. Não são todos os fatos que entram na ciência do direito. Existem fatos da natureza que não interessam ao homem. Porém, existem fatos que o homem atribui valor. Esses, sim, integram o ordenamento jurídico através da criação de regras, de normas, de leis para reger a vida em sociedade. Existem 2 atributos na ciência do direito: o espacial e o temporal. O espacial quer dizer que a ciência do direito está delimitada a um território. Por exemplo, o Brasil tem as suas regras próprias, diferentemente de todos os outros países. No Brasil, o homem é igual à mulher. Existe uma igualdade entre os seres. Diferentemente, é o caso do Japão, onde a mulher não é vista como o homem, não tem os mesmos direitos que eles. No Irã, por exemplo, como a gente vê na televisão todo dia, as mulheres são submissas aos homens. Então, no aspecto espacial, o direito distingue-se de um local para o outro. Tem também um aspecto temporal. No Brasil, no século XIX, existia a escravidão, o que hoje não se admite mais. Portanto, aí, vemos que o direito serve para uma sociedade num determinado tempo. Com a evolução daquela sociedade, o direito é alterado. Vamos examinar agora quais são as fontes do direito. As fontes do direito são as leis, os costumes, a jurisprudência e a doutrina. As leis são os fatos valorados pela sociedade. São as regras criadas para determinar como agir e como não agir dentro da sociedade. Os costumes não estão codificados. São as condutas reiteradas da sociedade que geram a obrigação de cumprir aquelas condutas. Já a jurisprudência são as decisões dos tribunais, dos juízes, dos magistrados que criam lei. O magistrado sempre é obrigado a resolver o caso a ele submetido. Não existindo uma lei expressa ou um dispositivo expresso de alguma lei já existente, o juiz vai ter que aplicar o seu conhecimento, o seu sentimento para resolver aquele caso e assim estará criando direito. Temos também a doutrina, que é o pensamento dos jurisconsultos, aqueles que criam o direito analisando instituto por instituto. Vamos verificar agora que existem 2 sistemas na ciência do direito. Um é o ramo da manutenção da ordem e o outro, o ramo da restauração da ordem. O ramo da manutenção da ordem é aquele que estabelece o agir do homem no dia a dia, o homem que está dentro do que a lei prevê. Por exemplo, uma compra e venda de um bem imóvel exige que se faça um contrato e depois o registro. O homem que assim age estará preservando seus direitos e ficando tranquilo, dentro da manutenção da ordem. Por outro lado, há o ramo da restauração da ordem, onde o direito é atacado,
necessitando que o Poder Judiciário interfira para reequilibrar aquela situação. Fator homem, sujeito de direito. O direito existe para o homem. Tudo o que tem relevância e pertinência para o indivíduo está codificado. Vamos analisar agora a hierarquia das leis. Gostaria que vocês visualizassem mentalmente uma pirâmide e colocassem no topo dela a Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei maior do nosso país. Ela contém os princípios básicos, as regras fundamentais. Por exemplo, o direito de propriedade está consagrado nela. O direito à educação, o direito à saúde. Além da Constituição, temos as emendas constitucionais que servem para acrescentar um texto na Constituição ou alterar. As emendas constitucionais precisam de um quórum muito rígido para serem aprovadas. Necessita-se de 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos de votação. Temos também as leis complementares, que tratam de assuntos específicos. Também tem um quórum rígido para serem aprovadas. Por exemplo, um caso de lei complementar é aquela que estabelece os casos de incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza que pode ser cobrado pelos municípios. Temos ainda as leis ordinárias. As leis ordinárias são a atividade típica do legislador, de criar leis para regulamentar os preceitos constitucionais. Por exemplo, a Constituição Federal previu a proteção à criança e ao adolescente. Para isso, veio a Lei 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, regulamentando todas as situações referentes às crianças e aos adolescentes. Do outro lado, temos ainda as medidas provisórias, com a mesma força, a mesma hierarquia das leis ordinárias, só que editadas pelo Presidente da República em caso de extrema urgência e necessidade. Porém, as medidas provisórias no nosso país têm sido utilizadas de forma inadequada. O presidente sai criando medidas provisórias por causa da lentidão na aprovação da legislação, o que não é o recomendado. Temos ainda os decretos editados pelo Presidente da República para regulamentar as leis criadas pelo Congresso Nacional. Um exemplo de decreto é o de número 4.449 de 2002, que serviu para regulamentar a Lei 10.267 de 2001, que trata do georreferenciamento de imóveis rurais. Ali, o presidente explicou como que deverá ser cumprida a legislação. Existem ainda resoluções, portarias e instruções normativas que servem para a administração pública poder aplicar a lei ao caso concreto, no dia a dia. Cabe aqui alertar que as leis de hierarquia inferior nunca podem contrariar as de hierarquia superior. Uma lei ordinária nunca pode contrariar um texto constitucional e um decreto nunca pode contrariar uma lei ordinária. Se assim o fizer, esta norma não integrará o ordenamento jurídico, deverá ser expungido do ordenamento jurídico através dos mecanismos competentes, por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade. Toda essa gama de legislação é necessária para o conhecimento do gestor imobiliário, a fim de que ele possa bem e fielmente cumprir as suas atividades, saber o que está agindo, como está agindo, por que está agindo e a forma correta de fazê-lo. Estrutura do sistema. Vamos verificar agora a organização político-administrativa do Estado brasileiro, que é composta pelos entes públicos. Quais são esses entes? A União Federal, os Estados-membros e os municípios. Eles que vão reger todo o Estado brasileiro. Convém mencionar também a organização dos poderes no Brasil. Existe o poder legislativo, que é aquele que cria as leis, o poder executivo, que executa as leis, cumpre o que o poder legislativo previu para o bem de todo o povo, e o poder judiciário, ou poder equilíbrio, que aplica a legislação ao caso concreto, visando principalmente a restauração da ordem quando ela é rompida. O direito deve ser estudado sempre como um todo, porém,
criam-se classificações para melhor facilitar o entendimento. Temos, assim, o direito público e o direito privado. O direito público, por exemplo, está dividido em direito constitucional, direito administrativo, direito processual, direito penal, direito tributário, direito internacional público, direito do trabalho, entre outros. Já o direito privado está dividido em direito civil, direito internacional privado, entre outros. Direito civil. O direito civil é aquele que serve para regular as relações entre os indivíduos no âmbito privado. O direito civil está dividido em direito das obrigações, direito da empresa, direito de família, direito das sucessões e direito das coisas, na qual está afeto o direito imobiliário deste nosso estudo. Direito imobiliário. O que é este direito? É o direito que estuda os bens imóveis. Por que estudar o direito imobiliário? Ora, porque o mercado imobiliário está em expansão. Estão sendo criadas novas oportunidades e, assim, novos negócios que devem ser de conhecimento do gestor imobiliário. Relação com o desenvolvimento urbano. Esse mercado imobiliário que acabamos de comentar movimenta toda a economia, gera empregos, gera renda, gera investimentos, gera impostos, o que beneficia toda a sociedade. No ano de 2006, o mercado imobiliário recebeu um grande aporte de recursos, liberação de financiamentos públicos para a construção e melhoria de imóveis. Por essas informações, o gestor imobiliário já pode sentir a importância do seu trabalho. É necessário, portanto, conhecer sujeitos, bens e toda a gama de legislação que trata sobre esses assuntos. O direito imobiliário está relacionado com o atributo ter do ser humano. No momento em que mais de um sujeito pretendeu ter a mesma coisa, foi necessário o direito intervir para regular essa relação. Como os bens imóveis apresentam um valor econômico, foi necessário criar um sistema para regular essa aquisição, essa apreensão de patrimônio num sujeito. Por que a criação de um sistema? Para outorgar segurança jurídica ao cidadão, para ele confiar que ninguém irá importunar o seu direito. Vamos agora verificar os sujeitos de direito. Já falamos tanto em sujeitos e bens, é necessário fazer uma conceituação agora de quem são esses sujeitos. Temos primeiramente as pessoas naturais, que são os homens, as mulheres, os seres humanos. Os seres humanos adquirem personalidade através do nascimento com vida, conforme estabelece o artigo 2º do Código Civil. É a partir desse momento que o sujeito se torna apto a receber bens e a transmitir, apto a receber obrigações e a adquirir direitos. A personalidade da pessoa natural é essencial para distinguir o sujeito dos demais. Como que se faz isso? Através de um registro no Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais. Esse registro vai conter o nome, o local de nascimento, a data do nascimento, o nome dos pais, o nome dos avós e assim por diante. Outros requisitos previstos na legislação. Capacidade jurídica. Para as pessoas naturais, a personalidade jurídica se adquire numa hora e a capacidade jurídica em outra hora. Com o adquirir da consciência, o ser humano vai evoluindo e assim vai adquirindo capacidade para contrair direitos e obrigações. O artigo 3º do Código Civil nos traz os casos de incapacidade absoluta do sujeito de direito. São eles: os menores de 0 a 16 anos, os que não têm o discernimento para distinguir os atos e aqueles que momentaneamente não têm vontade própria. Já o artigo 4º nos traz os casos de incapacidade relativa, ou seja, o sujeito já tem certa consciência, já tem a possibilidade de realizar um contrato, por exemplo, mas nesse caso será necessária a assistência dos seus pais. Outros casos de incapacidade relativa
são os viciados em drogas, os ébrios que têm discernimento reduzido, também os excepcionais sem um desenvolvimento completo e os pródigos, são aqueles que estão dilapidando o seu patrimônio sem uma causa justificável, sem uma causa razoável. Adquire a capacidade plena o sujeito de direito no momento que atinge os 18 anos de idade. Também, outros casos previstos na legislação são emancipação, casamento, exercício de emprego público efetivo, colação de grau em curso de ensino superior, estabelecimento civil ou comercial. Após a aquisição da capacidade plena, o sujeito de direito, portanto, pode realizar todos os negócios sozinho, sem a interferência de mais ninguém, como seus pais, por exemplo. A partir da aquisição da capacidade plena, o sujeito pode fazer tudo o que quiser, mas será responsável pelos seus atos. O fim da capacidade e da personalidade jurídicas da pessoa natural se dá com o evento morte, conforme se verifica do artigo 6º do Código Civil. Após a morte da pessoa, será feito um registro, que é o registro de óbito, também no cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais, onde tiver ocorrido o falecimento. Vamos verificar agora as pessoas jurídicas. O que são pessoas jurídicas? Pessoas jurídicas são uma ficção criada pela lei, às vezes um pouco incompreensível, porque não se consegue visualizar e materializar aquele conceito. Pessoas jurídicas são um patrimônio e uma finalidade, um objeto. Pessoas jurídicas de direito público. Direito público externo, República Federativa do Brasil, Estados estrangeiros. Direito público interno, União, Estados, Distrito Federal, municípios e autarquias. As pessoas jurídicas de direito público são aquelas que constituem o Estado brasileiro e servem para atender os anseios da sociedade brasileira. Pessoas jurídicas de direito privado. Associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos. As associações são o agrupamento de pessoas para atender uma finalidade que não tem caráter econômico. As sociedades dividem-se em sociedades empresárias e sociedades simples. As sociedades empresárias são aquelas que visam lucro, são as empresas. Já as sociedades simples são aquelas em que a figura do sócio é relevante, é muito importante para a existência da sociedade. Uma sociedade de médicos, por exemplo, onde o cliente vai procurar o atendimento daquele médico específico. Isto caracteriza a sociedade simples. Fundação é um patrimônio e uma finalidade. Não existe a pessoa dos sócios. Sempre são de cunho social, econômico, moral ou científico. Já as organizações religiosas e os partidos políticos, nós todos sabemos para que serve. As religiosas, para a finalidade de exercício de uma religião, onde o Estado nunca interfere, e os partidos políticos para defender o seu interesse e o interesse dos seus associados, os seus filiados. Personalidade jurídica e capacidade jurídica. Das pessoas jurídicas se dá num momento só, diferentemente das pessoas naturais. As pessoas jurídicas de direito público nascem e adquirem a capacidade jurídica por um ato público, a lei, sempre por uma legislação que são criadas essas pessoas jurídicas de direito público. De outro lado, as pessoas jurídicas de direito privado são constituídas através de um registro no órgão competente, que vai ser ou o Serviço de Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou a Junta Comercial, dependendo do tipo de sociedade, do tipo de associação ou fundação. Esse registro é o lançamento de um ato próprio num livro feito por uma autoridade competente. A partir daí, a pessoa jurídica de direito privado terá plena personalidade e capacidade jurídicas, podendo exercer os atos perante toda a sociedade. Vamos verificar agora a diferenciação entre direito obrigacional
e direito real, direito das coisas. O direito das obrigações nasce ou por um contrato, ou por uma declaração unilateral de vontade, ou por um ato ilícito, e vincula duas pessoas, dois sujeitos, um, o sujeito ativo, outro, o sujeito passivo, unidos por uma prestação, um vínculo entre eles para atender a um objetivo. Um contrato, como todos sabemos, gera o vínculo para as duas partes. Uma compra e venda. Tem o vendedor e o comprador. O vendedor se compromete a transferir um bem e o comprador a pagar o preço. A declaração unilateral de vontade, que existe no ordenamento jurídico brasileiro, é uma promessa de recompensa, pouco utilizada para todos. Nessa relação obrigacional, importa sabermos quem deve pagar. Quem sempre paga é o devedor. Porém, pode ser que exista um terceiro interessado nessa relação que entra nela e cumpre a obrigação do devedor, paga por ele. Tem também o terceiro não interessado, cujo pagamento só é válido se o devedor aceitar. E a quem se deve pagar? Sempre ao credor ou a quem o represente de direito. Se o devedor pagar para outra pessoa que não o credor, estará pagando mal e, portanto, terá que pagar duas vezes para o credor legítimo. E o que se deve pagar? Sempre o acordado, o convencionado, aquilo que será a fonte da extinção da obrigação, a própria prestação. O credor não é obrigado, porém, a receber prestação diversa, mesmo que mais valiosa. Se a ele deve ser restituído um automóvel, por exemplo, de 20 mil reais, ele não é necessário aceitar um automóvel que vale 30. O devedor que cumpre a sua obrigação tem direito à quitação regular. A quitação se dará por um instrumento, ou público ou privado. Admite-se a forma privada contendo todos os requisitos da quitação previstos em lei. O local de pagamento, via de regra, é no domicílio do devedor. Poderá ser convencionado em sentido contrário, ou seja, no domicílio do credor. Havendo mais de 2 lugares estipulados, caberá ao credor escolhê-lo. E o tempo do pagamento? Será aquele constante do negócio. Se não houver a previsão de um termo, de uma data marcada, será pagamento à vista. Havendo prazo, deverá ser respeitado. O credor não poderá exigir a obrigação antes da implementação desse termo. Aqui terminamos de verificar alguns conceitos elementares do direito das obrigações. Vamos passar agora a entender outros conceitos do direito das coisas, do direito real. O direito das coisas é aquele que o vínculo se estabelece entre um sujeito, entre uma pessoa e uma coisa, e não outro sujeito, como no direito das obrigações. Esse vínculo é oponível a todos do mundo, a todos da sociedade. Se chama oponibilidade erga omnes. Esse vínculo entre sujeito e coisa permite ao titular do direito buscar o bem onde e em nome de quem ele estiver. Isto se chama direito de sequela. Vai buscar a propriedade, vai buscar aquele objeto em nome de quem ele esteja indevidamente. O direito das obrigações, então, trata sujeito e sujeito. Direito das coisas, coisa e sujeito. No direito das coisas, todos devem observar e atender e respeitar esse direito do indivíduo. Direito dos bens e das coisas. Precisamos conhecer agora quais são essas coisas, quais são esses bens. Existem os bens imóveis e os bens móveis. Os bens imóveis são aqueles que não têm como se locomover por si só. Não têm movimento, não têm uma vida própria. Vamos ver o conceito de acordo com o Código Civil. Código Civil, artigo 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Código Civil, artigo 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais, inciso 1º, os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Inciso 2º,
o direito à sucessão aberta. Cumpre observar, da análise do artigo 80 do Código Civil, que se trata de uma ficção jurídica. A lei estabelece que a sucessão aberta equivale a imóvel. Como sucessão aberta? Sucessão aberta se dá com o evento morte de uma pessoa. Mas isso é imóvel? Sim, porque é o complexo do patrimônio dessa pessoa falecida que está sendo transmitido. E isso, para a lei, equivale a bens imóveis. Os direitos reais sobre coisas imóveis também. Para a lei, por uma ficção, são considerados bens imóveis, embora não possa visualizar aquele direito. Ele é uma criação jurídica para atender a finalidade do cidadão. Vamos verificar agora o conceito de bens móveis. Código Civil, artigo 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Bens móveis, como vocês podem ver pelo texto da lei, são aqueles que podem ser transportados de um lugar para o outro sem perder a sua natureza, a sua substância. Esse transporte se dá por força própria, como um automóvel que tem o seu motor, ou por força alheia, como, por exemplo, uma caneta que a gente pega de um lugar e leva para o outro. Vamos verificar agora outra classificação dos bens, os bens públicos e os privados. Os bens públicos dividem-se em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e os bens dominicais. Os bens de uso comum do povo são as praias, rios, mares, praças, etc. Esses bens são indisponíveis, o Estado não pode aliená-los. Igualmente, da forma inalienável, são os bens de uso especial, que se destinam para os prédios públicos. O prédio de um tribunal, por exemplo, nunca pode ser alienado pelo Estado. De outro lado, tem os bens dominicais, que integram o patrimônio do Estado, o patrimônio disponível do Estado. Para tornar um bem público de uso especial e um bem público de uso comum em bem público de uso dominical, é necessário realizar o processo de desafetação. Esse processo de desafetação se dá através de lei. Será criada uma lei e irá descrever aquele bem e permitir a alienação dele para uma determinada finalidade pública. Os bens privados, de outro lado, como a nomenclatura já diz, são aqueles que integram o patrimônio particular, patrimônio do indivíduo, do cidadão e não do Estado. Bens imóveis urbanos e rurais. Se definem pela sua destinação e não pela sua localização. O que isso quer dizer? Quer dizer que pode existir um imóvel rural dentro da zona urbana, dependendo da destinação que o proprietário dá a esse bem. Se ele cria um animal naquele terreno, se ele cultiva alguma agricultura nesse terreno, assim será caracterizado, então, portanto, como imóvel rural. Importa conhecermos essa distinção, por exemplo, porque o imóvel rural é controlado e fiscalizado pela União Federal, através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e sobre esse imóvel rural incide um imposto, o Imposto Territorial Rural. Já o imóvel urbano é fiscalizado e controlado pelo município, através da Prefeitura Municipal, e sobre ele incidirá outra espécie de imposto, o Imposto Propriedade Territorial Rural, o IPTU. Vamos tratar agora da existência, da validade e da eficácia dos negócios jurídicos. Vamos trabalhar em cima de um contrato. Imaginem um contrato. No momento que ele é redigido e assinado, ele passou a preencher o requisito da existência, passou a existir para o mundo jurídico. Digamos que esse contrato tem uma cláusula ilícita. Ele será válido? Não, ele será inválido, porque ele não observou o regramento jurídico. Então, a validade de um ato está na observância da legislação, de todas as normas criadas para regular aquele ato. O requisito da eficácia está em terceiro plano. Para ele existir, terá que ter passado primeiro pela existência e depois pela validade. A eficácia diz respeito
ao surtimento de efeitos desse contrato. Uma compra e venda. Redigiram o contrato. Existiu. Essa redação observou a legislação. É válido. E ele está surtindo efeitos? Sim, só que está surtindo efeitos somente entre as partes. E perante terceiros? Está surtindo efeitos esse contrato? Não. Dependerá de outra formalidade. O registro desse contrato. Sugiro a vocês a leitura dos artigos do saudoso professor e jurista Miguel Reale no site www.miguelreale.com.br, que apresentam uma relevante estrutura e conhecimentos jurídicos para o gestor imobiliário aplicar no seu dia a dia.